Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos, Pai, e agradecemos pela vida. Te louvamos, Pai, e agradecemos pela tua igreja, pelos nossos irmãos, os teus filhos, meu Senhor, os teus servos da nossa comunhão. Ó Deus querido, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Abençoa as criancinhas, meu Senhor, abençoa a juventude, abençoa pais e mães, cada família. Deus fiel nos dá graça para continuar, nos dá vigor, alegria de servir, prazer na tua lei. Amado Pai, é a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Desejo profundo do meu coração servir ao nosso Deus. Iniciei em 71, 72, mais ou menos. Trabalho bem tímido e não parei mais até agora. Era um adolescente e agora um velho, um ancião, servindo com a mesma graça, com a mesma alegria, com o mesmo fervor. Não diria que teria a mesma força, a mesma condição de andar muito, de fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, nunca foi muita coisa. Mas a mesma condição de perseverar é maravilhoso. E perseverando, a gente vai produzindo. Hoje nós vamos continuar no capítulo 33 de Deuteronômio, a bênção de Moisés, o homem de Deus, sobre as tribos de Israel. Quando você é uma bênção, você abençoa. Quando você é feliz, você se congratula com a felicidade dos outros. Quando você é profeta, você não precisa forçar nada. O profeta de Deus, o homem de Deus, os servos de Deus, os ungidos de Deus, não precisam forçar nada. Em tratando-se de um servo de Deus, Deus usa como lhe convém, como lhe apraz, e na hora necessária brota. Brota a mensagem, brota a bênção, brota a exortação amorosa, querendo edificar e construir. E em alguns casos brota a exortação corretiva para desestimular aqueles que ferem o corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos aprender juntos. Deuteronômio 33, 1, eu vou repetir sempre, e depois versículos 12 a 17. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Versículo 12. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz embaixo, com o mais excelente dos frutos do sol, e com o mais excelente da produção, ou excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito como de um touro, e
os seus chifres como de um selvagem. E eles reconhecerá todos os povos, até as extremidades da terra. Estes são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos e temos agora e vamos ter sempre vai haver dificuldade com a questão das versões. Eu nem gostaria de ser tão crítico, mas eu sou crítico. Eu me apliquei ao estudo da palavra de Deus sem muito sentimento de avançar. Não, tem que fazer uma coisa boa, melhor do que isso, melhor do que aquilo, melhor do que fulano. A linguagem das Escrituras não deveria estar sendo todo dia alterada por alguma razão. O linguístico tal, o dicionário X, não sei o quê. Tem algumas coisas que parecem até não fazer sentido. Parece até não fazer sentido, em alguns casos. Aqui, o texto, que é um salmo, é como um salmo de Moisés, contemplando as tribos de Israel e abençoando essas tribos como se fossem nações independentes. Porque foi assim que foi dito e registrado e exposto. Então, Moisés, o homem de Deus, os abençoou, prestes a morrer. Ele os abençoou. E aqui no versículo 12 diz que de Benjamim era o caçulo da Raquel e ela morreu após o trabalho de parto. A criança nasceu, ela sofreu muito e morreu após o parto. E na sua angústia, ela até atribuiu o nome, ou expôs que o nome do menino seria Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Mas o marido desobedeceu, o marido não satisfez o pensamento dela, o sentimento dela, talvez na condição de patriarca, ele não conseguiu, não consentiu que ela estivesse tendo uma boa ideia pelo fato dela estar angustiada, sofrendo. Então, ele colocou Benjamim e não Benoni. E aqui o Moisés abençoa o Benjamim, chamando de amado do Senhor. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá, ou seja, ele tem proteção, e morará entre os seus ombros. É uma versão, ele será abraçado. Uma das maneiras de entender. E de José disse, José, o irmão do Benjamim, o filho primogênito da Raquel. De José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, aqui já uma referência à herança, à porção do José. Bendita seja do Senhor a tua terra, com o mais excelente dos céus, que não falte chuva. Com o orvalho e com os abismos que jazem embaixo, ou seja, águas abundantes, tanto das chuvas quanto dos lençóis freáticos. Algo como sendo isto. E os mais excelentes frutos do sol. Existem determinados frutos, principalmente naquele clima temperado, que era o sol nutria, como aqui também. Havendo a ausência do sol, chuva demais, não teria. Então,
É uma poesia e ele menciona tudo, com os mais excelentes frutos do sol e com as mais excelentes produções das luas. Todo indivíduo conhecedor da atividade agropastoril tinha uma relação e, inclusive, uma orientação para semear determinada semente numa fase da lua, a lua crescente, por exemplo. Então, aqui é mencionado na poesia de Moisés, neste salmo de Moisés, e com o mais excelente dos montes antigos. Parece sem sentido para nós ocidentais. E com o mais excelente dos outeiros eternos. Havia um conceito antes da revelação das Escrituras que Deus habitava nos montes. E é por isso que existia no conceito das nações o Monte Olimpo, o Monte de Olimpos, ou vários, a relação, a atribuição aos deuses do Olimpo ou de outras situações ou nações e outras áreas. Por exemplo, o Monte Hermon era visto pelos antigos sírios antes de qualquer relação com a escrita dos egípcios, dos caldeus. Os antigos sírios, Damasco, segundo alguns estudiosos, Damasco é uma cidade habitada pelo menos há 9.000 anos. E nós só temos 3.600 anos de Bíblia. Antes da revelação de Deus nas Escrituras, os antigos sírios, os antigos habitantes da Caldeia, os descendentes de Assur, acreditavam que Deus morava no Sirion. Sirion, o antiquíssimo nome para o Monte Hermon. Então, o Salmo, ele expressa a cultura dos povos, mesmo dentro da revelação perfeita da palavra de Deus. Os montes antigos em relação aos outeiros eternos, até porque o homem pode ter 10, 12, 15 mil anos de existência, isso pelas escrituras. Os cientistas dizem o que quer e faz o que quer, e quem quiser que acredite. Os conceitos, as teorias. Mas, biblicamente falando, não dá para chegar mais do que 10 ou 12 mil anos em relação à criação do casal Adão e Eva. Resultado, ele menciona os montes antigos e os outeiros eternos nesta relação com o que Deus criou. E no versículo 16, ele fala ainda, falando para José, ou sobre José, diz que a bênção dele seja com o mais excelente da terra, da sua plenitude, tudo que brota da terra, tudo que seja tirado da terra, a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Aí ele faz uma expressão à sua experiência com Deus, ele faz uma referência, melhor dizendo, à sua experiência com Deus, quando ele viu a sarça ardendo sem se consumir. É uma poesia, é um salmo de Moisés. E ele fala sobre a terra na sua plenitude e a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José, que esta plenitude de bênção, que essa benevolência do eterno Deus venha sobre a cabeça de José. José,
o herdeiro, o primogênito da Raquel, que teria direito, receberia, aliás, havia recebido a promessa na bênção de Jacó e receberia a herança sob o comando de Josué. Moisés está cheio da graça aqui, e ele fala sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos, que a bênção de Deus venha compensar aquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, como o vigor de um touro. E como um touro cheio de vigor, um touro selvagem, um boi selvagem, eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Como um touro selvagem, como um animal indomável, ele afastaria todos os inimigos. Isto é a bênção de Moisés. Estes são os seus 10 milhares, falando da criação, do exército deles, o crescimento deles. Estes, pois, são os seus 10 milhares de Efraim, o filho de José, e os seus milhares de Manassés. O José não tem tribo. O Jacó adotou os 2 filhos lá no Egito, e as 2 tribos que constam na formação da nação, uma é de Efraim e a outra de Manassés. Portanto, a dupla porção de Jacó foi conferida aos 2 de José, conforme a promessa do pai, do patriarca Jacó, foram as 2 porções, a dupla porção foi conferida aos 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, meus irmãos, é algo maravilhoso saber que o profeta de Deus falava pelo Espírito de Deus de coisas futuras como se já existissem. E o mais interessante é que toda esta bênção se concretizou na vida das tribos quando elas receberam a herança física, a terra prometida. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos com muita graça, com humildade, com sabedoria, cada dia crescendo, porque nós fomos chamados para ter desenvolvimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Hoje a minha intercessão é pela família do irmão Clóvis. Meus irmãos, algumas pessoas ficam às vezes não se envolve na aprovação dos outros. Não é o meu caso. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para minorar a aflição, a provação, o sofrimento de alguém. O nosso irmão, um excelente amigo, uma pessoa de alto nível de seriedade, está doente há muito tempo. Orar pela família dele, orar por ele, resignado, cheio da graça, mas a família está passando por essa grande dificuldade já faz tempo. Vamos orar. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação na pessoa bendita de Jesus. Te louvamos pela comunhão plena, Senhor, com teu Santo Espírito. Ó Senhor, abençoa a tua igreja e guarda os teus servos em toda a terra. Agora, Senhor, suplicamos a ti pelo irmão Clóvis, pela sua família. Abençoa a irmã Fransquinha, Senhor, abençoa suas filhas, seu filho, seus netos. Toma em tuas santas mãos e o teu servo no leito, ó Deus. Que tu possas, ó Deus, além do conforto da tua santa presença, que ele possa, meu Senhor, receber, como tem recebido todo o apoio e carinho da família. Amado Pai, estenda as tuas mãos sobre eles, fortalecendo, ungindo, guardando, livrando, operando, Senhor, o nosso
tempo está em tuas santas mãos. A nossa vida é conduzida pelo teu poder, pelo teu amor. Em nome de Jesus, Pai, estenda as tuas mãos sobre os meus irmãos. Nós te pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.